Pai, por esse dia onde a tua destra fiel, Pai, cuidou de nós, tu és o nosso bom pastor, nós, como ovelha do teu pastoreio, Pai, estamos aqui na tua casa, para juntos, meu Senhor Deus, estarmos aqui alinhados à tua vontade e cumprindo, Pai, a comissão pela qual o Senhor nos deu como igreja, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Que nessa noite, pelo poder do teu Espírito Santo, eu creio que já está neste lugar, venha se manifestar o teu querer, trabalhando, Pai, os ensinamentos acerca das tuas escrituras, porque dela tem poder para libertar, curar e salvar. Assim nós cremos, meu Deus. E essa obra de capacitação, cremos que com certeza vem da unção do Espírito Santo, e assim se cumpra o teu querer em nome de Jesus. Amém. Amados, eu falei no Espírito Santo agora há pouco, foi? Quem crê que tem que encher? Eu nem terminei. Rapaz, se eu tivesse dito uma coisa que o cara vai ser, vixe, já baixava, né? Eu disse, quem crê, eu fui logo levantando assim, a patinha, rapaz, muito rápido. Calma. Quem tem realmente convicção de que o Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo habita na sua vida, então, bom, graças a Deus. Eu sei que hoje eu vou ministrar para as pessoas que realmente têm aí a concepção de que o Espírito Santo está em você. Amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Cadê minha neguinha? Tá bem pertinha, meu Deus do céu. 18. Tá bem pertinha, fizeram judiação com a minha filha, me aguarde. Amados, essa declaração, ela veio lá de Isaías, tá? Mas Jesus usou essa declaração quando ele estava na sinagoga, tá certo? Ele estava na sinagoga e ele pediu o livro da lei, entregaram o livro da lei para ele, e ele abriu lá no livro do profeta Isaías, né? E aí estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor, o ano da graça do Senhor. Tá? Só tem, né? Amados, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Como eu disse, refere-se ao passado, é de Isaías, tá? E é uma declaração de uma pessoa que foi capacitada pelo Espírito Santo para servir, pregar, tá, a verdade e realizar os milagres e maravilhas de Deus. Interessante porque Jesus não é Deus, tá? E a Trindade não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só, amados, que a obra de Deus, ele se fez carne, foi João disse que ele se fez carne e habitou no meio de nós, tá? Então, para que a obra de Deus fosse realmente realizada, o próprio Jesus ele deu um exemplo de que essa capacitação também vem de Deus. Sem ela nós não podemos fazer a obra de Deus. Por isso que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou. Tá certo? Então é o Espírito Santo. Primeiro, ele nos capacita, tá? O que foi que aconteceu aí? Deixa eu ver aqui. Jesus no Novo Testamento ele proferiu, né, ali as palavras do profeta Isaías, e essa expressão diz que a pessoa está sendo enviada por Deus com um propósito específico. Jesus ele veio com um propósito, ele teria que chegar até a cruz, era uma caminhada que ele tinha que fazer, mas nessa caminhada, amados, tinha propósito. Qual era? Pregar o nome da graça do Senhor, para que quando chegasse na cruz as pessoas entendessem por que ele morreu por nós, morreu pelos pecadores, tá certo? Então, ele foi capacitado. Jesus, homem, precisaria ser capacitado pelo Espírito Santo. Jesus, homem, foi batizado, mesmo não tendo pecado, mas cumpriu a lei. Amém? Amém. Então, no início do seu ministério, essa frase marca o início, tá certo? Da propósito de Jesus, do seu ministério de libertar, tá? Trazer esperança. E é como que está descrito lá em Lucas 4,18, que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. A unção para a missão. E o que é que isso significa? O Espírito de Deus está sobre nós. Primeiro, uma unção para a missão. O Espírito Santo nos capacita a andar conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo nos capacita a cumprir o propósito de Deus, os preceitos, né?
as leis e os mandamentos, amados, todos eles, amados, eles só podem ser cumpridos de acordo com a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. O homem não tem condição, né? Tanto que as pessoas, quando ele vai evangelizar, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, mas o resto fica, né? Então ele só dá para cumprir 3, fica 7 aí pendurado na conta, tá certo? E aí, amados, o que é que significa essa unção do Espírito Santo sobre nós? Primeiro, uma unção para poder sermos capacitados para a missão pela qual o Senhor tem para nós. Indica que a pessoa está sendo enviada por Deus com um propósito específico. Então a igreja precisa saber. Por isso, amados, nós somos indesculpáveis se nós continuarmos debaixo desse teto, apenas só ouvindo a palavra, batendo palma, cantando louvor. Não foi para esse propósito que o Senhor me chamou. Não foi para esse propósito que Ele me salvou. Eu sempre entendi isso. O Senhor me salvou para que através de mim outros fossem salvos. O pecado de Israel, dos judeus, quer dizer, é porque eles entendiam que eles eram o único povo que Deus escolheu e a salvação parou neles. A salvação vem dos judeus, mas não parou nos judeus. Era através dos judeus que outros povos deveriam ser alcançados. Eles não entenderam isso, tá? Mas parece que os crentes também não entenderam isso. Parece que a salvação chegou só até você. E você esqueceu que você é um instrumento de Deus para salvar outras pessoas, para levar o evangelho para outras pessoas. E eu creio, amados, que nós estamos no propósito certo, tá? Porque Deus acendeu essa luz sobre nós, tá? Então, nós temos um propósito específico. A capacitação, o Espírito Santo nos dá capacitação e autoridade, tá? O Espírito Santo confere uma autoridade e as habilidades necessárias para cumprir essa missão. Jesus disse que o Espírito Santo está sobre mim porque Ele me enviou para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, pregar as boas novas aos pobres, né? E aí toda essa obra de capacitação, mas vem pelo poder do Espírito Santo. Por que está acontecendo na nossa vida? Porque ele não crê, porque não tomou posse, porque não tem esse entendimento. Porque se você entende que o Espírito Santo está em você, essa obra era para estar acontecendo. Amém? Amém? Agora, como nós falta realmente esse entendimento, e aí não acontece nada. O Espírito Santo, a obra dele está limitada na sua vida. A obra do Espírito Santo está limitada ao quê? A sua pessoa. Aí ele transforma o seu caráter, ele forja o seu caráter, tá certo? Mas não pode só parar em você, ele tem que continuar através de você. Agora, primeiro, com certeza, começa na gente. Porque, como que a gente vai pregar o evangelho, Marcos? Na sua rua. Como que eu vou dizer? Pregar o evangelho que Jesus transforma, se o seu vizinho está vendo que você não tem nada de transformação, né? É os gritos dentro de casa, os palavrões, porque eu sei que tem muito crente aí que ainda não se limita aos palavrões, né? Como é que tem, amado? Você vai pregar, vai chegar aqui, tem um bar, você vai chegar, Jesus vai libertar, viu? Dessa bebida, desse vício. Mas lá na sua casa tem lá uma latinha de cerveja. E você está dizendo que Jesus liberta. Então, amados, a gente parece que prega o evangelho, é um evangelho exterior, é um evangelho que ainda não trabalhou no nosso interior, não dá certo, não pode. E a gente, infelizmente, é isso. Muitas vezes a gente profere aquilo que nem nós mesmos acreditamos, né? Tinha um rapaz que, lá de Fortaleza, eu conheci ele, a família dele é crente, as irmãs dele é uma bênção, uma família que a gente conhece já há bastante tempo. E eu sempre estava dando assistência a essa família, e ele, no interior, assim, fez uma sociedade com o cabo aí, esse negócio de sorteio, de moto, essas coisas, né, bingo. E aí parece que o cabo estava um negócio errado, a polícia foi lá, e acabou aqui prendendo sócio e ele também, porque ele me disse, porque quando ele aqui dela, já por isso quer saber. Até agora, o Vitor não é culpado até que prova o contrário, né? Então ele foi preso, e acabou que lá foi descer para o presídio, né? Ele como advogado, aquela coisa toda, e ele estava lá na prisão, e tinha lá, ele disse que tinha lá uns cabos perigosos, tinha lá com um cara muito feio e tal, e ele disse, olhar para o cabo, mas eu vou pregar para ele. Aí começou, chegou lá e disse, ó, beleza, aí tudo bem, então, pai, quer dizer uma coisa, ó. Aí começou a falar de Jesus para essa pessoa, que estava lá preso, e ele disse, olha, se você realmente crê, Jesus pode te libertar daqui, pode te libertar dessa prisão, né? Ele fechou a boca, aí chegou lá o carcereiro e bateu lá na grade e disse, fulano de tal, tal, tal. Aí ele disse, sou eu, bora, mandaram
me soltar. Ele disse, eu não acredito não. Aí o cabo olhou para ele e disse, mas tu não está acabando de pregar para mim aqui, dizendo que Deus pode me libertar dessa prisão. Veio aí para te libertar e tu não está acreditando. Então está vendo como é que é a gente? A gente prega que pode libertar, mas não acredita que ele seja liberto. Não bate, né, amados? Nós temos realmente que viver aquilo que nós pregamos. É fácil? Não. Como é que a gente consegue? Pelo Espírito Santo. Porque na carne nós não conseguimos nem a pau. A gente pode até tentar hoje fazer, mas amanhã a gente, tá certo? Acaba aqui vacilando. Amém? Amém. Então, amados, o Espírito Santo nos capacita. Primeiro, uma unção para fazer essa missão. Unção o que é? Jesus, ele é Salvador do mundo, ele é Emmanuel, mas ele é o Messias. O que é que significa Messias? Messias, Jesus. Rapaz, o que significa Messias? Jesus, ele é Salvador do mundo, ele é ungido. Rapaz, quem tiver dormindo começa ali para trás, fica aí e sai pulando assim. Aí tu canta aquele louvor, por isso eu pulo, né? Aí gostei do som, cara, o pessoal vai estar dormindo hoje. Eu vou começar aqui a orar e vou repreender esses primos malignos sono aqui, viu? Porque são 7h30 da noite, você não dorme uma hora dessa, nem a pau em casa. Muito difícil. Exceções existem, mas a maioria com certeza não. Basta a televisão e o celular, os olhos abrem e piscam. Então, amados, unção do Espírito Santo. O nome de Jesus é o Messias, o enviado de Deus, que é unção de Deus, está certo? Capacitação e autoridade. O Espírito Santo confere a autoridade e a habilidade necessária para cumprir essa missão. O Espírito Santo também, amados, ele nos concede o quê? Serviço aos necessitados. A missão divina envolve ajudar os pobres, curar os feridos emocional e espiritualmente e libertar os oprimidos. Eu estava, não sei o que eu estava conversando. Eu nunca vi na minha vida, eu estou com 57 anos, né? 27 de evangelho, 27 a 28. Mas, amados, eu nunca vi se falar tanto na questão mental. Tanto hoje o cérebro das pessoas está em evidência. Né? Mundo altamente agitado. As pessoas chegam, começa segunda-feira, amanhã é sexta. Não é não? Já, amigo. Pulou só depois, pronto, acabou-se. A pessoa fala que está passando muito rápido. Não é. Os dias da semana, os horários, é o mesmo desde a fundação do tempo. Agora somos nós que estamos agitados. E aí, amados, acelerados. Só, amados, que essa aceleração é prejudicial. Tá? Porque ela vai requerer de nós, com certeza, um reparo. Tá certo? No nosso corpo. E aí o resultado, a mente. Muitas mentes travando. Né? Aquele, como é que chama? Estafa, né? Só conheci essa palavra mental. A pessoa, a mente estagnou, parou. Ela esquentou, ela fundiu, que não consegue mais pensar, raciocinar, né? Direito equilibrado, porque você estourou. Né? Hoje, jornal. Hoje em dia tem um número aí. Né? Então, amados, nós, com o poder do Espírito Santo, podemos levar a cura, tá? A cura, a libertação. Jesus veio para libertar os cativos. Cativo de quê? Da própria pessoa. Que se tem uma prisão terrível, é quando a pessoa, ela mesma, constrói essa prisão. Não é? Ela mesma, amados, constrói essa prisão, é terrível. É uma prisão, a pior prisão, amados, é a prisão psicológica. Você não estava vendo hoje, precisando, no YouTube, e vi lá uma cena de uns pastores do interior mesmo desembarque, e tinha uma tenda lá, e foi orar lá para uma família, a mulher se manifestou, meu amigo, essa mulher parecia Sirino Malá, se batendo, virando no chão para cá, e o camarada dizendo que está amarrado. Eu digo, não está amarrado não, está muito solto aí. Que nós mais feito se batendo, essa rodando no chão, a poeira comendo de volta, papai, os homens atrás, e nada, né? E aí eu pensando sobre isso. Porque quando é um demônio, ele vai ter que obedecer por um. Não é que ele venha resistir. Ele vem querer resistir porque aí tem uma complexidade na área espiritual, uma determinada legalidade.
assim como tem pouca fé, existe também muito pecado, muito envolvimento da pessoa, e isso alimenta os espíritos malignos, tá certo? Então, existe isso. Tanto que Jesus levava lá, quando chegou com criança para ser liberto, os discípulos não puderam. Jesus criticou ele, reclamou deles, mas ele sempre mais deixa por enquanto, porque essa caixa de demônios só sai com jejum e oração. Aliás, só tem nesse versículo aí, porque diz em outros textos, ele não vem acoplado, tá certo? É esse versículo, né? De que só com jejum e oração certas caixas de demônio, mas eu acredito sim, porque o reino espiritual ele é bem complexo, tá? Não vai tratar disso hoje. Mas o que é que eu quero dizer? Mas aí, pelo menos a experiência que eu já tive, é muito melhor chegar até uma pessoa possessa, não tem problema nenhum com isso. Agora, quando a pessoa, ela mesma construiu uma prisão, meu filho, e aí, como é que a gente faz para libertar? Né? É a história daquele rei, que eu já contei aqui para vocês, vou contar de novo para lembrar, né? De que eram 2 reinados, até porque a história dos romanos, todos eles, Herodes, o tetrarca, ele era governador de uma 4ª região, então era dividido em regiões, e aí tinha sempre aquela questão de domínio, de poder, não quer saber negócio de irmão, de mãe, não. Né? O egocentrismo da pessoa, conquistar o poder, passa por cima de tudo, tá? E muitas vezes mandavam matar o irmão, e aí esses 2 reis eram de determinada região e eram irmãos, e acabaram entrando em guerra, e um irmão conseguiu vencer o outro irmão e levou ele preso. Só que esse irmão, ele era uma pessoa bem gorda, obeso, né? Aí o irmão pegou, fez o seguinte, ele lá pegou e falou assim, olha, eu vou fazer, eu não vou me matar, certo? Mas eu vou fazer o seguinte, você vai ficar preso, mas eu vou dar uma oportunidade de você se livrar dessa prisão. Ele, tá certo. Aí foi e mandou construir uma prisão, um quarto, tá? E botou ele dentro, mas só que depois que botou ele dentro, ele foi e mandou fechar, construir de tijolos e deixou um espaço assim, foi passar. Só que, amados, e ele pesava uns 160 quilos por aí, era muito gordão, muito fortão, então não passava por essa porta que foi colocada lá. Aí o irmão dele foi e disse assim, bom, se você conseguir emagrecer, e aí você passa por essa porta, você está livre. Ele, tá certo, isso aí é moleza. Passava um dia aqui, só bebendo água, rapidinho emagrece e sai. Só, meu filho, que todo dia vinha o banquete. Cada sanduíche desse tamanho do McDonald's, meu amigo, vou te contar. Por que vocês estão vendo? Vocês já comeram sanduíche? É do McDonald's. Porque depois fica bom. Né? Cada pizza ali da pizza.com, meu filho, tá? E tome comida, botava para ele. E ele ficava olhando para a comida, e só bebendo água, e aí não resistia e ia para a comida. Sabe qual foi o resultado? Ele morreu nessa prisão. Por quê? Porque ele mesmo acabou interpretando a sua morte. Porque se ele tivesse realmente colocado na sua mente que eu vou sair dessa prisão, vou beber água de emagrecer, assim muitos acontece hoje, não precisa, você mesmo está dentro de uma prisão, não é porque não, eu estou de Deus, não consigo, né? Creio que para jejuar é dificuldade. Chegou uma pessoa que eu conheci, eu não consegui não, eu fico me tremendo todinho. Cara, meu filho, me tremendo todinho, o que é que tem? Olha mais, né? Aí meu filho é a carne, é o seu corpo, é o velho homem, você está obstinado em comer. E aí o que é o jejum? Qual é o propósito dele? É alimentar o espírito. A gente só alimenta a carne, como é que o espírito está forte dentro da gente? Tem 2 feras aqui dentro, tem 2 bichinhos dentro de você, 2 bichinhos fortíssimos. Agora, lutando. A carne inimiga contra o espírito contra a carne. Quem é que vai ter vitória? Aquele que você alimentar mais. Amém? Amém. Portanto, amados, você tem o Espírito Santo e você tem condição de vencer. Mas a questão é, a gente tem consciência que o Espírito Santo está em mim e é Ele que realmente vai me capacitar. Porque, eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente pensa que não, como pastor, moleza, eu fui isso, aquilo. Você. Frequentemente eu estou falando com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda nessa área aqui, porque ele está complicado. Me ajuda, eu quero reagir de uma forma, eu peço ao Espírito Santo, me ajuda aí a agir de uma forma que. Mas a gente não conversa com o Espírito Santo, não dá liberdade a ele. Então não tem condição dessa obra dele nos capacitar a fazer a obra do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas proclamar as boas novas. O Espírito Santo vai anunciar a mensagem do Evangelho
há um tempo de graça e favor de Deus. Quem capacita? O Espírito Santo. Em resumo, isso que Jesus declarou é instrumento de Deus, é uma declaração do instrumento de Deus, capacitado pelo Espírito Santo para realizar a sua obra no mundo, especialmente serviço e na libertação. Então, quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Quando a gente vai evangelizar, cadê o Espírito Santo? Você, não, aí começa o eu. Não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Não sei falar. Não me lembro também. Eu. Aí cadê o Espírito Santo? Está amarrado. Quem vai estar amarrado é o demônio. A gente amarra o Espírito Santo e solta o demônio. Não dá, não tem condição de vencer. Quando nós fomos evangelizados lá na praça, lá no sábado, amados, eu estava em constante oração, pedindo direção de Deus aonde eu ia até as pessoas. Aquelas pessoas lá que eu fui abraçar, eu pedi a orientação do Espírito Santo. Tinha uns eu olhava e o Espírito Santo ali me guiava, aí eu ia até aquela pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe exatamente o que aquela pessoa está precisando. É de um abraço, viu lá aquela jovem lá, que estava lá, tinha 4 pessoas, né? Tinha um rapaz lá, e tinha as 2 moças, e tinha uma aqui. Mas quem foi que foi receptiva? Uma delas, que estava lá, casou, ficaram espetaculares, eu olhei para elas. Aí essa aqui não estava por lá não. A gente foi pedir oração, que ia fazer o Enem, pediu quando a gente me abraçou de novo, nem precisando de Jesus, meu filho. O Espírito Santo sabe que agora a gente não pode se deixar levar pelas emoções, né? Eu estava lá, joguei bola lá, não está lá pelas emoções, tá? Aquele jovem, aquelas crianças ali, amados, eu abraçava aquelas crianças orando por elas. Mas a gente precisa estar em constante oração, a gente precisa estar em constante vigilância, baixar a guarda, não, aí parece que está num evento, numa brincadeira, mas não vai, não flui. Eu estou ensinando para vocês, amado, porque eu, com certeza, que é um referencial para vocês. Então, eu estou ensinando que é dessa forma que a gente evangeliza. É por isso que muitas vezes a gente fala de evangelismo. Por quê? Porque você coloca o eu na sua frente. E o eu, com certeza, não vai ter vitória. Porque o eu, amados, é uma relação de sentimento. E sentimento é carnal. Amém? Amém. E aí, pensando nisso, eu pensando hoje nessa questão do evangelismo, e uma das dificuldades que eu já constatei é o que falar. Como que eu falo? Como é que eu começo? Como é que eu vou chegar para a pessoa e eu ia abordar ela, que assunto e tal, e depois, como é que vai ser, tá? Então hoje, amados, como eu disse, nós vamos trabalhar bastante aqui a prática, porque de teoria você vai começar até demais. De teoria, ó, vocês estão por aqui, tá? E a obra de Deus é prática, tá certo? Então hoje nós vamos trabalhar a prática naquilo que é a evangelização. Como que eu vou falar? E você vai ver, amados, que, por exemplo, lógico, uns têm mais facilidade, outros são mais introvertidos, tá? Mas não está liberado, mas não está, por isso você não está livre, não. O Senhor não disse, só os extrovertidos vão pregar, os introvertidos não precisam, não. Disse isso, não. Todos. O Senhor não quer nem saber. Ele já salvou, você salvar. Tá? Te vira, fala. Se é introvertido ou não extrovertido, te vira. Faz sinal, aprende os sinais, em papel, alguma coisa, escreve, te vira, mas prega o evangelho. Porque no dia do juízo, você não vai pregar. Não, Senhor, porque o Senhor sabe, né? Eu não sei falar direito. O que foi que Moisés disse para Deus? Deus disse, ó, tu vai me representar. Eu vou falar para ti, tu vai lá no Faraó falar. Não, Senhor, você vai dar certo, não, porque eu desencarregado. Eu tenho dificuldade de falar. Mas, eu vi poucos textos na Bíblia em que o Senhor chegou a se irar. Diz a palavra de Deus que Deus ficou irado com Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés faltou ali um reconhecimento de quem Deus é. Deus precisou dizer para ele, explicar para ele, Beabá, dizer, ó meu filho, deixa eu te dizer, foi eu que fiz a boca do homem. Foi eu que dei a visão aos homens. Fui eu que fiz tu falar. O negócio nasceu com um problema, perdeu a oportunidade tremenda de ser curado. Está vendo? Mas não tem desculpa. Deus ficou irado. Ele pode dizer, eu acho que na tua vida tem, porque na minha tem. Deus não gostou de jeito nenhum porque Moisés chegou com aquele argumento mais perto. Não, que eu não sei falar direito.
Hoje está bom. Hoje teu irmão Arão está vindo aí. Ele vai ser teu porta-voz. Eu falo para você, você fala para Arão e Arão fala para o Faraó. Não era para ser assim. Tá? Era para ser direto. Deus mudou ele ser realmente um canal do Senhor de Faraó. Perdeu a oportunidade. Por quê? Porque ele usou o sentimento e disse que não sabia falar direito, tem vergonha. Deus não quer saber disso. Amém? Amém. E aí, amados, hoje nós vamos entrar na prática. Portanto, se preparem. Tem uma surpresa para vocês. Estão curiosos? Está curioso, não? Tá não, Joyce? Essa cara? Tá não, Joyce? Bom, o negócio aqui é o seguinte. A questão de evangelizar, eu sei que tem uns que têm mais facilidade. Eu tenho facilidade, mas não penso que é moleza, não. Penso que eu vou chegar e deixa comigo, eu sou o cara da evangelização. Ó, negativo. É coisa séria. Né? Mas, graças a Deus, eu tenho, né, a questão. Você vai vender um produto. Mas aqui no Paraguai é triste. Aliás, não é só aqui não. Você vai comprar algo. Cheguei lá no depósito, tem um depósito. No depósito aqui tem um negócio de quando você entra lá, a psicologia que eles estão usando, né? Eu detesto aquilo. É igual na rua, na fronteira. Você entra na loja, aí uma pessoa começa a te seguir. Eu detesto isso. Aí posso te ajudar? Aí o que é que eu digo para a pessoa? Pode. Eu quero comprar uma coisa aqui, mas não quero gastar. A pessoa, rapaz, não dá. Eu digo, então você pode me ajudar. Eu quero comprar, mas eu não quero gastar. Aí a pessoa, então não dá, não. Então você não pode me ajudar, brincando. Isso aí é o quebra-gelo que eu já uso. Né? Cheguei ali na Casa Feita, tinha uma senhora lá que eu achei que não é daqui, não. Não é daqui do Paraguai, de onde estava. E ela bem receptiva, aí alguém estava lá dentro, não sei onde cheguei, quando eu cheguei, aí ela, lá tudo bem, senhor, eu posso te ajudar? Eu disse, pode, com certeza você vai me ajudar, cara. Pois não, o que é que o senhor quer? Bom, eu quero comprar aqui algo tal, só que tem uma coisa, eu não quero é gastar. Ela pensou aí, não, assim, postou nada. Eu digo, então, você quer me ajudar, né? Agora não, sempre a gente chega lá, ela já recebe a gente, ela já reconheceu. Então, amados, está faltando isso. Você tem um produto, comparando grosseiramente, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas você tem que passar esse produto para a pessoa. E de primeiro, como assim, a pessoa não quer comprar. Né? Eu cheguei em determinada loja, eu cheguei lá nesse depósito, entrei, um rapazinho entra aí. Aí diga aí o que você está procurando. Eu digo, meu filho, você tem. Não sei qual foi o produto. Pensou, não, acho que não tem não. Eu, tá certo. Lá eu atrás, lá no depósito, cheguei e tinha o produto que eu queria. Não sabia, nem conhecia o produto, nem o nome. Como é que está ali? Sabe por quê? Falta de treinamento. Só contrata um vendedor. Que vendedor? Se não conhece o produto, você não vai se encontrar aqui não, aqui para Paracuru, que é só o que eu encontro. Cheguei na Piguana uma vez para comprar uma máquina, aí na Piguana, Fortaleza. Cheguei lá, olhei uma máquina assim, um grande tomado, que era uma máquina rompedor de parede lá, que aquela igreja direto quebrando, construindo. Aí o rapaz disse, isso aqui é boa, tem tantos watts. Eu digo, sim, mas quantos joules? Pensou. Mas eu quero, meu filho, eu vou comprar essa máquina, mas eu quero saber a capacidade de força que ela tem para romper. E a medida é em joules, que é a força estática. Vai dizer, não, peraí, foi atrás, trouxe um vendedor, que está querendo comprar a máquina. Pois é, eu quero saber quantos joules é essa máquina aqui. O vendedor olhou, pensou, não, era 700 watts. Eu digo, não é watts, watts é a potência do motor dela, né? do induzir. Mas eu quero capacidade de força também. Trouxe outro vendedor. 3, nenhum soube dizer. E eu tinha um manual da Bosch. Eu digo, como é que eu sou vendedor do produto e eu não sei da especificação do produto? Assim é o seguinte: vai pegar o Evangelho, mas não conhece o que é o Evangelho, não sabe o que é o Evangelho. Não é só que Jesus salva. Não, Jesus te ama, só que você sabe dizer, né? Só que sabe dizer. Mas aí está faltando essa habilidade nossa de poder realmente conquistar as pessoas. Amado, o Evangelho é conquista.
O Evangelho é conquistar. Eu fui ali no papel de Jesus, sabe por quê, Mário? Porque eu gosto de fazer esse negócio. Eu gosto de chegar para a pessoa e conquistar a pessoa. E ali parece assim que você reconhece a pessoa de várias. As pessoas recebem, não viu? As pessoas recebem. Fazer a chamar, né? Tá certo? Então nós temos que ser assim. Portanto, meu filho, se você entender alguma coisa, pede ao Senhor, pede ao Espírito Santo para te mudar, pede ao Espírito Santo para trabalhar essa área na sua vida, que eu não faço igual a Moisés, não. Porque Deus se ira. Você está dizendo para Deus que Ele não tem condição de capacitar você. Ele já colocou o Espírito Santo. Agora falta você usar essa máquina, né? É a pessoa que tem um carro, igual o pessoal de autoescola, né? A esposa do meu pastor vinha uma distância de 10 quilômetros da casa até a igreja. Só usava até a terceira marcha do carro. Aí os meninos namoraram, eu vinha com ela, mas passa outra marcha? Não, e tem. Tinha mais duas. O povo do carro tem que se espremer, tem que voar fora os pistões. Porque tem um tempo de cada marcha do carro. Você vai desenvolvendo, vai passando, vai desenvolvendo. Terceira marcha do carro tinha mais duas, não sabia usar. Por quê? Porque na autoescola não ensina, porque você vai botar, rebolar a quarta marcha, quinta, o carro vai andar mais veloz para mais um risco de bater quem é responsável pelo instrutor. Aí por isso que só anda se amarrando. Né? Tá certo? Então parece que o crente é desse jeito. Só sabe a primeira marcha. Cadê o resto? Não sei, não, só até aqui. Então, meu filho, você precisa aprender. Você precisa desenvolver isso. E nós vamos fazer isso aqui agora. Como que nós vamos fazer aqui agora? Uma mesa para cá. Auxiliar aqui. Mesa. Essa mesa branca pode vir aqui. Eu vou estar aqui ensinando a vocês a desenrolar o negócio na hora. Bate pronto assim, sabe? Vai ser assim, bate pronto mesmo na hora. Aqui. Não. Olha, disse que era pula, pensa um pouco, eu estou falando assim. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou, presta atenção, tá? Eu não vou pedir voluntário para você que não tem, então eu vou chamar, tá? Eu vou estar escolhendo aqui. Mas o que é que... O Fernando que já está em pé. Bora. Vai saber que eu tinha que me sentar. Já sabia? Vamos lá. Capa bom. Aqui desse lado aqui. Bom, Fernando. Vamos. Fica aqui. Na mesa. Se prepara. Agora eu consigo que agora você não escapa mais não. Eita, tudo com medo. Aqui é o próximo, deixa eu olhar. Ixi, que tem de grito ali, puxando atrás, e atrás, essa menina já colocou aqui, que tem de grito. Vamos lá. Ó, como é que é a dinâmica aqui? Eu vou dar um objeto, e esse objeto, nós estamos tratando de quê? De evangelismo. Então, você vai pegar esse objeto e você vai usar esse objeto para evangelizar. Entendeu aí? Entendeu? Você vai pegar esse objeto e você vai olhar aqui para ele tem um nome, alguma coisa, você vai ter que desenrolar a função na hora de evangelizar. Peguei! Abaixo, legal isso aqui, é comigo mesmo, irmão. Tem isso. Deixa eu ver qual é o primeiro objeto. Você entendeu? Você vai pegar esse objeto e aí rapidinho você vai ter que pensar nesse objeto. Para que ele serve? Para passar a noite toda aqui no lar, né? Porque dá bem tudinho para eu testar. E aí você vai olhar para o objeto, tem o nome do objeto e você vai dizer, olha, isso aqui vai evangelizar a pessoa. Certo? Tem uma pessoa aqui, você vai evangelizar ela. Aí uma pessoa vai evangelizar? Cada vez, porque na frente fica mais legal, que aí só assim ele tem mais coragem, ele sabe de quando alguém. Assim, tá no vídeo, né? Então, fica aí, pronto. Eu vou pegar aqui o objeto, você vai pegar seu objeto aqui, tá certo? Pronto, eu vou lhe dar aqui. Tá? E você vai dizer o que é que você ouviu, vai dar para você. E você vai, isso aqui é moleza, você.
Então você vai usar esse avião aqui, não sei a função dele faz não, em alguma obra ele para evangelizar o desenho. Tá certo? Vamos lá. Pode arrochar aí, só. Tá nervoso, faz Você está evangelizando. E aí você vai chegar para a pessoa, e esse aqui é o quebra-gelado, onde você vai ter a habilidade de pegar um assunto, de pegar algo com carinho, e aí você já vai conseguir, tá certo? Entrar ali com a palavra de Deus. É assim que eu faço, né? Eu já penso que eu e aí você tiramos a situação, você te vira aí. Falar algo, né? Hã? Não, você vai falar algo, cara, não precisa não. Supor que eu estou aqui andando na rua, né? Aí encontro esse jovem aqui, aí tem uma pessoa com objeto na mão. Aí eu chego para ele, olha, tu sabe quem foi que criou o avião? Não. Bom, vou contar a história do avião por si. Avião, ele foi criado pelo Santos Dumont, certo? Aí tu imagina a capacidade de compreender e criar esse objeto que fez o homem voar, certo? A partir dessa capacidade, eu pude alcançar vários locais, do mundo, e eu queria te apresentar a pessoa que deu a capacidade a esse homem para construir esse avião, para ter essa ideia. E essa pessoa que eu queria te apresentar é Jesus. Jesus também criou todas as coisas, deu a capacidade para o homem, deu a capacidade de o homem ser artesão, de o homem saber fazer esculturas, e esse mesmo Deus que eu queria lhe apresentar. Você conhece Jesus? Pronto. Amém. Pensava que eu ia ficar dando outros objetos. Porque tem mais pessoas. Não, mas o negócio é espelho. Pronto. Valeu. Ei, não vai identificar, não, assim logo vai show. Tu vê aqui. Vai sair daqui bem precisinho. Não, mas tem que evangelizar agora. Bora, Eugênio. Bora. Ó, você vai evangelizar esse Henrique. E aí, você não vai ver as coisas. Você viu o Fernando fazer? Aí ele faz comigo, eu faço comigo. Tu faz com Você ele. viu o Fernando fazer? Você está no que lugar do Fernando. Nesse Henrique, você vai evangelizando ele. Qual o nome que é? Para aplicar esse relógio que ele fala, algo de Deus, uma palavra de Deus. Na verdade, você vai aplicar uma palavra de Deus. Ah, gente, esse é o jeito. Por isso que a palavra de Deus é um texto da Bíblia. Você não vai usar o relógio, você vai usar uma questão da Bíblia. Você vai usar o que a relógio faz. E aplicar dentro do texto da Bíblia, tem uma situação da Bíblia. Aí ele quer pensar. As pessoas que trabalham
Aí não vai dar certo. Vai dar certo. Vai começar lá Ó, sempre que eu vou evangelizar uma pessoa, geralmente, né? A pessoa conhecida, então, como eu disse, eu espero uma situação, eu espero ali um momento e alguma coisa, um objeto, alguma coisa, a pessoa comenta, aí eu já entro naquela coisa, naquela situação, um objeto, e a gente entra para falar de Deus. A gente já fala de Deus, agora tem realmente, assim, escancarado nele a forma de a gente usar em várias situações. O problema é que a história é costume, prática, certo? Nós vamos praticar, perfeito. Vocês vão ficar, ó, doutor, viu? E pegar a situação e desenrolar e pegar o evangelho dentro daquela situação, um objeto, aí lá. Pode mostrar o objeto, não. Uma calculadora? Eu estava no controle da corrida agora. Ele para me tocar ele. Eu
Carol, ela tá se tremendo aqui pra ir. Só porque você falou. Aqui a fala. Pegar a lanterna, a palavra certa pra lanterna, o pastor Diego falou, melhor, hein? Vai desenrolar. Pronto, galera. Você tem que pegar a essência do objeto. Você vai pegar para ele aí em relação a esse objeto, né? O que é esse objeto? Estou aqui para falar a palavra de Deus, né? Eu vi, né, que Deus nos avisou para entender as coisas de Deus, ver o além, né? Que na palavra de Deus fala que o Satanás pegou a vista da humanidade, né? Que é carne. E quando a gente ora, Deus clama ao Senhor, pedindo visão, entendimento, direção, Ele derruba essas capas dos nossos olhos e mostra o mundo espiritual, que é buscar Deus, ter visão, a visão de orar para o alto, de onde socorro, que é Jesus. Né? Ele é o dono, devemos ser gratos pelo que Deus nos dá, que é todos os sentidos do corpo, principalmente a visão. A gente está olhando a grandeza de Deus, o que Deus faz, quanto Deus é poderoso, a natureza, né? Mostrar, né, que a visão não é essencial. Quando olha na imagem, você não vê nada, você vê uma imagem distorcida. Quando você tem Jesus, essa imagem embaçada, ela fica dúvida. Você vai ter a grandeza de Deus em sua essência, porque não a alcançará nada. Ele vai mostrar coisas sobrenaturais. Esse é o poder do nosso Jesus, do Espírito Santo e de Deus, que nos capacita a enxergar as coisas todas sem toda a esse é o verdadeiro poder da visão de Deus. A vida de lá, não tinha que ver. Olha, Eu fiquei assim. Eu pago todo o canto de. Muito obrigada. Daiane. Começa a clamar. Eu me dou. Ei, olhem por mim. Eu quero comer vinho. Você vai pregar para ele, você vai chegar. Beleza. Glória a Deus, Achei uma flor gloriosa. É pra cantar, pra pregar. Mas pode pregar cantando também. Pode vir. Ela vai entender nada. Oi, não, tudo bom? Nossa, seu nome é Antônio? Antônio, tá vendo essa voz? Olha como ela é feita, ela foi feita com uma cabeça muito grande. Sabe quem foi que criou todas as vozes que existem? Você já sabe, né? Foi o nosso Deus. E Ele criou de uma forma tão delicada, tão perfeita todas as coisas. E assim como Ele criou essa voz, que é linda, assim, na terra, passa dias, não, Ele criou você tudo. Desde o início, a gente foi criado por Deus. A gente não é simplesmente feito por nada. Tem um propósito. Assim como essa flor também tem um propósito. Eu quero te dizer, você tem um propósito no reino de Deus. Você foi criado com um propósito. Esse propósito veio desde a criação do comecinho. Eu sei que você sabe a história de Adão e Eva, né? Conhece a história de Adão e Eva, Antônio? Glória a Deus. Mais ou menos? Pronto, é assim. Deus fez Adão e Eva no jardim, tinha intimidade com Deus, o pecado veio ao mundo. O pecado de Adão e Eva está até nós aqui. E o que a gente faz para morrer se ela de pecado? Se ela de pecado que você tem, que eu tinha, que eu
Socorro. Graça. Isso aqui é polícia. É isso. Você vê o objeto, né? E pensa ali na palavra de Deus, né? A palavra de Deus sempre tem, né? Algo ali para a gente realmente expressar materialmente, viu? Esse aqui é a polícia. Chamar o Heitor para ficar aqui na frente. Vamos ver se você vai sair daí crente hoje. O cara passa muito longe. Pregar, só para as crianças. Tu sabe, isso aqui é bom mesmo, vou te dar. Meu filho, que essa igreja aqui, todo dia vai pegar, não, gente. Se escapar hoje, eu não posso deixar, não posso dar isso. Ainda tem que fazer outra dinâmica, senão não vem mais ninguém para começar a vida. Só escrever muito do peito. Vamos ver. Uma intercessória? Bom, você vai só falar desse objeto aqui, ó. O que esse objeto faz, né? Tá. Então, você vou dar para você. Esse aqui. De ouro, vidro. Começa por aí. O que a palavra de Deus diz? Vendo aí, você vai chegar a porta dele. Vendo o pessoal, o pessoal fazendo. Borda ele aí. Outro, né? Seu nome, tal, né? E o início é um fundo de ouro, vidro. Eu para visualizar ele, o senhor não. Já que a Lídia vai conseguir, então acho que a Aninha vai conseguir também.
já ensinei para vocês. Amados, eu só digo que eu não consigo. Se eu for fazer e a pessoa conseguir, realmente, mas antes ele vai lá, pegar e fazer. Eu não digo logo que bate pronto, não. Sempre eu fui desse jeito. Será que você vai conseguir fazer? Eu vou ver. A Bíblia Certo? Vai ficar a caixinha. A gente vai colocar, tá desperto. É isso aí, irmão. A escala faz? Agora eu vou chamar. Acha que não socorro, socorro 2, irmão, socorro para 1. Socorro para 1, napolitano. O que é isso aqui? Tomada. Né? O que é que ela faz? Deixa ela. Você não está nem para o filho, você está dizendo sabia, né, rapaz? Certo? Não sabia, né? Bom.
não, porque fica muito fácil. Vamos ver. Dá certo. Só tira da sacola quando a pessoa chegar aí. Eu tô pensando aqui. Carol. Carol. Bota coisa fácil. Sim, mas já os irmãos falam, o plano já está pronto, os irmãos estão trabalhando depois que a gente dá. Não, Seus não filhos presta ficam atenção, mais. chave. Depois que a gente vai no outro, vai ficando mais. É uma chave que ela serve para. E aí vai. Qual o trabalho que ela faz, né? Exatamente, a chave de fenda dela serve para ajustar. E o nosso Senhor Jesus, ele quer ajustar a tua vida. Eita, gente. E ele está botando o teu coração, pede lá, abrir o teu coração e fazer morada. Apenas se você abra e deixa o Senhor entrar. Você aceita o Senhor? Agora a Denisiana. A bichinha tá até agora. Torcendo pela mãe dela. Então, você deu o primeiro. Você consegue observar as cores, né? Consegue observar todos os detalhes da criação. Você está vendo tudo que Deus fez, né? Deus também nos fez. E assim como esse pincel, né, que detalhadamente a gente vai pintando uma parede, um objeto, assim o Senhor, né? Ele também vai pintando, ele vai colocando todos os detalhes e cores, né? Para que a nossa vida possa ter ainda mais significado. E também com esse pincel, Deus é poderoso, né, para fazer algo maravilhoso. E também encontrei sujeiras. E uma das sujeiras que tem nos impedido de nos aproximar de Deus é o pecado. Infelizmente, o pecado é muito separado de Deus. Mas o próprio Deus, ele criou Jesus. E derramou o sangue dele, nos purifica de todo o pecado. Esse sangue, né, ele passou, né, em cada um de nós, com o seu pincel, para nos limpar e nos purificar. Você quer receber esse Jesus nessa noite? Vai ser batizado de novo, né, filho? E essa aí. Oh, quer escapar? Só um dois, né? Esse é aqueles que contestam, aí o negócio é duro, viu? Seja rápido, quase dá uma palavra. Meu Deus.
nosso filho, foi a que ele foi pegar, no estudo. Eu pode nascer. Eu vi o plano de vida, e através disso, afastado de Deus. E então, se Deus enviou Jesus para enxergar Deus novamente, através dele, ele pode nos ouvir novamente. Acaba só. Fala, já se atrás da. Ei, meu amigo, você vai aprender mais, hein? Mas deixa pro próximo que eu não venho. Deixa pro próximo que eu não venho. Na próxima terça. E aí, foi moleza? Gostei muito, tá? Foi muito interessante. Me É. ajudou bastante nesse envolvimento. Aham, pois é. Exatamente. Aí quer dizer, vamos lá no meio? Eu quero só dar uma palavra. Só uma palavra? Fala, tá certo. Dizer o seguinte, que foi uma das melhores ideias que eu tenho Eles não estão dizendo isso, não. Mas eu acho que Essa aí. tem um pessoal que se sente com medo, aí é uma orientação diferente. É verdade. Se eu tivesse ido, a minha resposta aí ia ser porque Aí, ó. assim, meu nome é assim, cadeira para uma. Rapaz, senhor, não é seu nome. Aí ele ia dizer, aí ele ia perguntar assim, por que você está aqui? Aí ele ia ficar aqui pela permissão do Senhor Deus. Ainda bem que eu não chamei ele, né? Eu já percebi. Já estava despachado já. Né? Ele já estava premeditando, né? Mas só que tem que ser de acordo com o objeto, né? Mas veja aí como é legal, né? Assim, isso, amados, é para mostrar que vai despertar em nós a criatividade. Tá? De pregar o Evangelho, né? Nós temos N situações, tá? Em que você tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Por que não prega? Porque ele está praticando, porque tem aquela questão do medo de não saber falar. E aí, amados, é exatamente nós vamos usar as situações. Jesus fazia isso, tá? O apóstolo Paulo fazia isso, era a estratégia deles, né? O apóstolo Paulo chegou numa cidade, ele observava bem, e chegou na cidade e tinha lá vários altares. Tinha um altar, e tinha, cada altar tinha o nome de um Deus, daquelas pessoas, daquele povo. Mas lá no último altar, era estratégico, né? Lá no último tinha assim, ao Deus desconhecido. Ele disse, é agora, eu pego eles. Aí foi que reuniu as pessoas lá, começou a conversar, nesse Deus, tal. Aí aquele ali, não é um Deus que a gente eu conheço ele. Aí começou a pregar, aí pronto, deixou de ser Deus desconhecido. Tá vendo? Ele usou o quê? Uma situação, né? E aí, com certeza, amados, isso abre portas, né? Então, isso aí foi só assim, algo que estava pensando, né, exatamente sobre a questão de praticarmos, né? E vocês estão vendo aí que você me surpreendeu, né? Desenrolou rapidinho, pegou o objeto, né? E foi e falou mesmo, levou o assunto e trouxe para a palavra, e o final realmente é fazer a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tá aí, ó. Tá vendo? Como vocês têm condição? Vocês são doutor. Os apóstolos não tiveram os ensinamentos que vocês estão tendo. Eles não tiveram, gente. Ainda que aprenderam muita coisa, mas eles não têm esse conteúdo todo que nós temos. Não tiveram, tá certo? E aí hoje nós temos essa rica oportunidade, mas estamos deixando escapar, né? E exatamente isso, amados, é que nós vamos atrair as pessoas, tá? Atrair as pessoas. Nós fomos lá para a praça, né? E eu pensei, não, vou caracterizar o bonequinho, porque ele vai ser uma estratégia, né? Para a gente atrair as crianças,
né? Os adultos também foram atraídos à pessoa de Jesus, trouxe a eles a memória da pessoa de Jesus, e aí você entra o quê? Com a palavra de Deus, tá certo? Então, nós vamos evangelizar, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos cumprir realmente aquilo que Deus colocou e deixou para a gente fazer. Amém? Amém. Cadê? Apaga a luz aí. Vamos aí, mais uma vez, rever o nosso momento, né? Que nós tivemos lá. E aí vocês observam algumas situações, tá? Que aconteceu lá no braço. Pronto, isso aí foi lá na... Pronto, esse momento foi justamente o que eu pensei. Muita criança, né? E as crianças, interessantemente, não estão com celular, viu? As crianças, uma vez que eu fui, estavam jogando carimbo, né? E na outra vez que a gente foi, dessa vez agora, estavam jogando de vôlei, né? Tanto que vocês vão ver aí o que eles fizeram. Eu te dou aí. Vai. Pronto, essa sessão de foto com as crianças lá, a mãe chegava e pedia, deixa eu tirar uma foto com ela aí, pedia para as crianças tirarem, né? Aí essa daqui, tá bonita essa daí, eu falei, claro, eu botei ela no braço e deu tchau para a mãe dela, que veio aqui comigo. Essas crianças de hoje, né, estão uma pegada, minha mãe e o pai, tá? É engraçado, esse aqui, ó, esse meninozinho aqui é católico, viu? Ele disse, olha, eu rezo, não sei o que, começou a dizer para mim, eu tenho uma foto tua lá em casa, acho que tem 2 a 3, parece, tá assim. E chegava e dizia, cadê a água para me benzer, desse jeito, menino. Esse aqui é católicozinho, quer dizer, os pais dele estão ensinando o caminho que ele deve andar, tá vendo? Viu? Conhece bem direitinho disso. E outras coisas mais que ele disse para mim lá, tá? Eu quero tentar me pegar para mim, que ele me convencer, tá? Interessante. Vai passar. Você teve dificuldade, depois ele veio, pronto. Aí a Denise estava com os livrinhos, né? Estava conversando com as crianças, alguns sabiam, outros não. Aí eu disse assim, entrega para os pais. Diz para ela, você vai ler para ele, vai ler a história de Jesus, né? Tá certo? A psicologia é essa, continua. Pronto, aqui. Pode ir nessa parte de sessão, esse rapaz aí. Você estava embriagado no lugar e ele chegou na praça lá e tal, e disse assim, eu queria tirar uma foto, né? Foi? Uhum. Aí eu queria tirar uma foto. Eu, tá certo, puxei ele aqui para perto de mim, abracei ele, Jesus te ama, né? E tirei essa foto aí com ele. Eles vieram até nós, né? Pode continuar. Continuar aí. Essa mãe aqui, né? Viu com esse bebezinho subindo no calçadão. A gente parou, conversou com ela. Ela foi pedir para tirar o bebezinho e tirar uma foto com ele. Pronto, essa daí já foi, já vim embora. Aí estava lá no outro lado da rua, a mãe com essa criança tinha outra. Aí elas correram pedindo para tirar a foto também. A gente já estava vindo embora já. Jesus estava que não aguentava para ficar de joelho. Continua aí. Pronto, isso aí tinha vários jovens, né? Jogando fogo lá na praça. Aí a gente chamou eles, vamos tirar uma foto. Começou, deu a revistinha para eles. Essa daí tinha duas fotos. Isso aí foi, deu certinho. A gente ia saindo lá, aí vai minha mulher, aniversário da Ana, né? Ela disse, tá aqui. Ela veio, estava a família, você quer ir mandar a Ana? A família e a Carminha, pode continuar. Aí Jesus estava no barquinho, só sobrou a Aurora, porque o resto pegou bem, tudo de discípulo, né? Ficou lindo. Ficou Jesus no barquinho com a Aurora. Aí foi, tinha umas crianças jogando futebol, aí Jesus necessário, né? Jesus é top, né? É top. E aí foi, chegou até as crianças também, né? Para atrair eles, vai. Pronto, esse aí ele teve dificuldade porque pegou o de autismo, né? E aí ele tinha dificuldade, estava com medo, a mãe dele mesmo assim, eu me sentei. Exato. Pronto, essa jovem aí foi bem interessante, né? Estava mais um rapazinho aqui, mais duas jovens. A jovem foi logo se afastando, não querendo, que ele era aí. Amado Espírito Santo nos guiou essa jovem. O coração zero, ela ficou quebrantada, pediu oração porque ela ia fazer o Enem.
Né? E ali foi, começou a pregar para ela chorando, tá certo? Agora na praça. Você nem me lembra, né? Um casal, né? Aí passou por França, estava pregando a revistinha, Jesus registrando indo para Curubite. Mas essas coisas também, os pais queriam, vai lá tirar. Ó, tinha medo, continua aí. Daiane, estava lá com esse casal, mais esse outro casal também, a Aurora e a Carmen. A Valéria estava com vontade de uma pipoquinha, aí foi lá evangelizar. Então eu falo a pipoca, né? Pois é, vai, ó, aqui, na questão da pipoca, vai lá, um saquinho de pipoca, né? Aí, você pode botar mais no sal, aí você, deixa eu te dizer uma coisa, por que a gente gosta tanto de sal? Aí eu te falo, eu gosto tanto de sal, mas deixa eu ver, qual a utilidade do sal? Já pensou se podia ser nessa pipoca, né? Mas eu te dizer uma coisa, né? A palavra de Deus diz que aqueles que realmente reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, e anda com a vontade de Deus, é um sal da terra, ou seja, é o sabor que o mundo precisa. Certo? Aí, usa o sal da pipoca. Para ser pipoca, ela era bicho, tinha que passar pelo fogo. Usa o sal da pipoca, né? Usa o fogo aí. Continue aí. Pronto, aí até a Aurora, achei tão engraçado a Aurora, mas estava bem solta mesmo e ela entendeu o que ele estava fazendo. Tão linda. Aí o irmão faz aí, a abração para o Senhor. Continua aqui, depois tem os vídeos, né? A Daiane aí com esse rapaz, se preocupa com o celular. Celular, o senhor está com o celular. Você olha, está com o celular, isso é pronto. Né? Tá ligado, tá internet. Meu filho lá, no celular. Aí fala assim, não sei. Ah, isso aí é um casamento que conhece lá de Fortaleza. Continua aí, ó. Bom, aí esse jovem chegaram e disse assim, Jesus, vamos jogar vôlei? Aí eu fui, né? Lógico, né? Não podia deixar você perder essa oportunidade, né? Aí só não era para me pregar, porque para falar com esse boneco, com esse negócio, essa esponja na boca aí, é difícil. Mas é isso mesmo, para poder estar aí desenvolvendo, né? Aí Jesus foi bater uma bolinha também no menino, né? Certo? Então eu vou dizer, apóstolo acertou a magaceira. Me deu um chute no olho de essa bola vai passar. Aí pronto, o menino foi pra galera. Eu digo, peraí, vou pra cá. Na hora das fotos aí. Aí foi. Só ia evangelizar até os guardinhas da polícia de trânsito. A gente descendo lá para. Não, chama ali, é Orla, né? Calçadão, né? A gente ia lá pro calçadão e nós fomos lá pro quente, viu, menino? Forró lá dentro, bola, esse pessoal dançando na calçada, a gente foi lá, mas chegamos lá, tinha um cara lá me viu lá, me chamou lá para a mesa, abracei ele. Já ficar bem acanhado assim. É isso mesmo. É atacar o povo. É mentira, você tá. Isso aí é mais os guerreiros, né? Isso aí vai pregar as boas novas, né? Falar de Deus felizes são aqueles, né? São aqueles que calçam o sapato da pregação do Evangelho. Louvado seja Deus, isso é a última, né? Aí o pessoal andou muito, né? De correr, jogou bola, jogou fogo, né? Desceu no calçadão, subiu, aí vocês sabem lá que já estava 7 horas da noite. Aí, os evangelistas foram abastecer, tá certo? Churrasquinho com espetinho, um negócio bom, acaba com fome. O que vier, desce, tá certo? São um mês de alegria, estou muito feliz, né?
recompensado, porque ali cumpriu a missão. Mas é isso, amados, tá? Igreja é comunhão, né? Igreja é participação, é unidade, tá? Porque com certeza, amados, ó, juntos somos mais, com certeza. Não dá para fazer esse trabalho sozinho, né? E, amados, se preparem, porque vai ter muito mais, viu? Isso é só o começo dessa obra que o Senhor quer fazer aqui nesse lugar, tá? E com certeza Ele conta com você e conta comigo, viu?